Holding imobiliária. Ainda vale a pena ou virou armadilha? Muita gente abriu holding imobiliária nos últimos anos achando que estava fazendo o melhor negócio da vida. E algumas realmente estavam. Outras estão presas numa estrutura que hoje custa mais do que economiza. Eu sou Giovana Naia, advogada tributarista e sócia da Togaut Group. E eu vou te mostrar por que a resposta vale a pena mudou. E por que você precisa entender alguns pontos importantes antes de decidir qualquer coisa. Até 2023, a conta da holding imobiliária era relativamente simples. Você tinha imóveis, recebia aluguel, na pessoa física pagava até 27,5% de imposto de renda sobre esse aluguel, e na pessoa jurídica, no lucro presumido, a tributação sobre a receita de locação ficava por volta de 11% a 15% de imposto. A diferença era grande. Abrir holding parecia óbvio. Só que a partir de 2023 entraram em cena pelo menos 4 mudanças que complicaram essa equação. A primeira que a gente vai tratar agora é uma das mais recentes, a tributação dos dividendos. A Lei 15.270 de 2025 criou a retenção de 10% quando os dividendos passam de R$50 mil por mês por empresa. Ou seja, o lucro que sai da holding para o seu bolso agora pode ter uma camada extra de impostos que antes não existia. E isso precisa entrar na sua conta. O segundo ponto é o tal do IBS-CBS, os novos impostos sobre consumo da reforma tributária. A alocação de imóveis, que antes ficava praticamente fora desses radares de tributos do consumo, agora vai ser alcançada pelo IVA dual. Como que funciona? Antes a gente tinha uma tributação de PIS e COFINS de 3,65%, mas quem recebe mais de R$240 mil por ano em aluguéis e tem mais de 3 imóveis alugados, pode ser enquadrado como contribuinte desse imposto, ainda que na pessoa física. E detalhe, ninguém sabe de quanto vai ser esse imposto. Esse tal do IVA dual é o que todo mundo tem chamado do maior IVA do mundo. A gente tem reportagens declarando 28% de imposto. Tem fator redutor? Sim. Mas o que antes era 3,65% na pessoa jurídica e 0% na pessoa física, não mais vai ser dessa forma. Ainda, a gente tem o tal do imposto de herança e doação progressivo. Vários estados estão caminhando para adotar as alíquotas progressivas sobre herança e doação por uma exigência da própria Constituição Federal. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, que sempre cobrou 4% sobre um processo de doação ou herança, pode chegar a 8%. E mais do que isso, que dói mais do que a mudança de alíquota, que vai dobrar de imposto, é a mudança na base de cálculo. Porque a partir de 2027, a gente vai ter que utilizar o valor de mercado do patrimônio para fazer a transferência, seja por herança ou por doação. Isso muda completamente o cálculo de quem planeja fazer doações. Inclusive, é um dos movimentos, dos motivos da gente ter um movimento de estruturação de holding e doação com reserva de usufruto das cotas das empresas ainda nesse ano de 2026, para poder aproveitar a janela de oportunidade e fugir dessa tributação. Ainda, no aspecto tributário, a gente tem a discussão do ITBI na integralização dos imóveis. O STF ainda está julgando o tema 1348, que vai definir se a transferência de imóveis para o capital da holding tem ou não imunidade do ITBI quando a atividade é imobiliária. Veja, quando você é dono de imóveis e você vai transferir estes imóveis para uma estrutura de holding, tem imposto. É o tal do ITBI. É como se fosse um processo de compra e venda dos imóveis. Você está transferindo da tua pessoa física para a tua pessoa jurídica. Mas existe na Constituição Federal uma lacuna que pode me dar uma imunidade. E é exatamente isso que o STF está decidindo. Essa imunidade se aplica? Não se aplica? Se aplica de maneira indiscriminada, ainda que haja receita imobiliária dentro da empresa? Enquanto isso não fecha, a gente tem muita insegurança jurídica. Até para você saber, esse tema estava avançando em votação no STF. Estava 3-0. A gente teve 3-1, virou 4-1, até que o Flávio Dino acabou com o jogo. Pegou a bola, colocou embaixo do braço e falou: pode zerar a partida que eu mando nesse jogo aqui. Deu para perceber que não são poucas as mudanças e muito menos poucas as variáveis para saber se vale a pena estruturar ou não uma holding imobiliária.
Eu vou te explicar, mas antes disso eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Afinal, semanalmente a gente traz um tema diferente sobre planejamento patrimonial e empresarial para que você, empresário, investidor, tenha informação segura, de fonte segura, sobre como tratar o teu patrimônio e a tua empresa. E resumindo sobre a holding imobiliária, o que talvez fosse uma conta simples, virou uma equação com múltiplas variáveis. Quem toma decisão sem considerar todas elas, está correndo risco. E é aqui que eu preciso ser muito honesta com você. A maioria dos conteúdos que você encontra sobre holding imobiliária dá uma resposta binária. Vale a pena ou não vale mais a pena. E na verdade os dois estão errados. Porque, infelizmente, a resposta correta é depende. Depende do seu caso. Deixa eu te mostrar o porquê. Pegue 2 empresários, os 2 têm imóveis, os 2 recebem aluguéis. O primeiro tem 5 imóveis que geram 30 mil por mês de receita. Está no lucro presumido, retira tudo como dividendo. Com a nova tributação, a conta dele mudou, mas talvez a holding ainda faça sentido pela proteção patrimonial e pelo planejamento sucessório. Já o segundo empresário, por mais que ele receba a mesma quantidade de aluguéis por mês, ele só tem um imóvel. Ele abriu a holding porque alguém indicou, paga o contador quando tem uma obrigação acessória e quando faz a conta inteira, incluindo imposto de renda, escrituração, tributação dos dividendos, ele está pagando mais imposto na pessoa jurídica do que na pessoa física. Mesma estrutura, resultados opostos. E eu nem entrei nas variáveis de sucessão. Quanto custa o imposto de herança e doação em cada estado? O imóvel foi colocado a valor de mercado, a valor de custo? Qual o cenário de ganho de capital se você vender? Quanto você pagou nesse imóvel? Ele valorizou muito? Os 2 cenários podem ter imóveis que valham a mesma coisa, mas um foi comprado e pouco se valorizou e o outro teve uma variação exponencial. Cada mudança, cada variável muda o resultado final. Por isso, o maior erro que eu vejo, e eu vejo todo dia, é o empresário que abre uma holding imobiliária sem um estudo de viabilidade. Ele ouviu que vale a pena, pesquisou no YouTube, falou com o contador e constituiu a empresa. Transferiu os imóveis, começou a operar e 2 anos depois descobre que a estrutura não faz sentido para o caso dele. Inclusive, quando ele pagou o ITBI, ele teve que resgatar parte do dinheiro e tomou um deságio, porque estava aplicado numa renda fixa que ainda estava no grau máximo de tributação. Desfazer custa ainda mais caro do que ter feito certo desde o início. O estudo de viabilidade é o primeiro passo. Antes de abrir um CNPJ, antes de transferir um imóvel, antes de qualquer coisa, ele compara os cenários, pessoa física versus holding, no seu caso específico, olhando para um horizonte de tempo. Olha para a receita de aluguel, o número de imóveis, o regime tributário, o custo de manutenção da empresa e o impacto dessa tributação. Olha a viabilidade a partir do ITBI na integralização. Olha eventualmente para imposto de herança e doação das cotas, para o ganho de capital numa eventual venda. É importante você entender toda a complexidade dessas variáveis. Quando você coloca os números dentro de uma análise clara, fica claro que não existe resposta pronta. O resultado muda, às vezes, drasticamente, dependendo de cada detalhe. E aí sim, com o número na mão, você decide, com segurança e sem achismo. Eu gosto de brincar que o Excel não deixa o advogado mentir. Então, para deixar claro, a holding imobiliária não morreu. Ela, na verdade, continua sendo uma ferramenta muito poderosa de proteção patrimonial, organização de gestão e planejamento sucessório. O que morreu foi, infelizmente, a holding genérica, a holding de prateleira, aquela que alguém monta igual para todo mundo sem olhar para o caso concreto. A partir de 2026, a palavra-chave é personalização. Cada estrutura precisa ser desenhada para a realidade de quem está constituindo. E isso começa com um estudo de viabilidade. Se você quer testar os seus números antes de tomar qualquer decisão, eu deixei aqui na nossa descrição o link de um simulador. Você pode colocar os seus dados lá e ver a complexidade com os seus próprios olhos. E se você quiser um estudo de viabilidade completo, feito sob medida para a sua situação, você pode falar com o nosso time. O link também está na descrição e a gente consegue analisar se a holding faz sentido para você e, se fizer, como montar a estrutura da forma certa. Giovana, mas eu já tenho um advogado. Tudo bem, você pode fazer a estrutura com o seu advogado. Eu só quero que você tenha certeza, antes de assinar um contrato e antes de pagar a primeira parcela, de que você não está contratando para pagar ainda mais caro o sistema tributário brasileiro. Trocar os tal dos 6 por meia dúzia.
E por fim, se você é um profissional do mercado financeiro e quer aprender a conduzir essa análise com seus clientes, conheça a FWP, a nossa formação Wealth Planning. Você vai conseguir entender muito melhor sobre esse patrimônio que até então você não geria, que era o patrimônio imobiliário. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente fala sobre um tema diferente de planejamento patrimonial e empresarial numa linguagem fácil, acessível e segura e eficiente. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.